Ô glória, paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria retornar a esta casa para falar desse Jesus que vive. Ele está vivo, Jesus está vivo. E por Ele estar vivo, nós podemos crer no amanhã. Não que seja muito melhor, mas é um amanhã com Ele. Porque com Jesus você vence qualquer batalha. Com Jesus você enfrenta qualquer adversidade. A diferença é lutar, é enfrentar as adversidades, as dificuldades da vida que todos nós temos. Sem Ele, não é verdade? Cada um de nós aqui temos uma barreira, temos um problema, tem algo a resolver. A diferença é em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa fé. Na confiança de que Ele pode todas as coisas. Um Deus que nos surpreende. Um Deus que nos ama tanto, que passou por tudo que passou por amor à minha vida e à sua vida. Ontem nós estávamos comemorando a ressurreição. Mas na sexta foi a sexta da crucificação. Aonde Ele cravou na cruz o preço que eu e você não tínhamos condições de pagar. Mas Ele pagou o preço. Sabe por que Ele pagou esse alto preço? Porque Ele vive. Porque Ele nos ama. E se tem algo que Jesus quer nos ensinar a cada dia, é que nós viemos amar as pessoas e, acima de tudo, amar a Ele mesmo. Porque na medida que eu coloco Jesus à frente da minha vida, dos meus sonhos, dos meus projetos, coisas elas acontecem. Elas fluem naturalmente na minha vida e na sua vida. O problema é que nós vivemos uma realidade um tanto diferente daquela que nós cultuamos nas igrejas. Nós cantamos com os nossos lábios, mas dentro de nós, o nosso coração às vezes não está como nós deveríamos estar. E é por isso que Ele nos ama e todos os dias Ele nos ensina a sermos melhores. Você hoje acordou e é mais uma oportunidade que você teve de ser diferente, de viver o novo de Deus, de conhecer que o céu tem reservado e confiam em Deus. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, eles ficam do mesmo lugar, independente do vento forte, ele não se abala. Nós devemos ser assim, confiantes neste Deus que, ainda que tudo aqui embaixo esteja tremendo, mexendo com a nossa estrutura, nós precisamos confiar nesse Deus que tem o controle. Que nessa noite você entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Para Ele pausar quando for necessário, para Ele mudar a fase, pular, avançar, retroceder, porque a gente não gosta de retroceder, não é verdade? A gente quer sempre avançar, a gente quer sempre coisas maiores. Quisera que nós buscássemos as coisas de Deus nessa mesma velocidade, e que muitas das vezes a gente busca as coisas da terra. Não é verdade? Nós precisamos buscar mais de Deus. E eu quero deixar um texto para nossa meditação em Mateus, capítulo de número 7,
versículos de número 24 até o 28, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada, firmada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir, Jesus disse às multidões, a multidão estava maravilhada com o ensino de Jesus, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, ele estava numa maratona de ensinamento. Se você ler o capítulo de número 5 de Mateus, você vai compreender sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, onde Jesus vai dando diversos ensinamentos aos seus discípulos e toda a multidão que o acompanhava. Quando você lê também o capítulo de número 6 de Mateus, você vai ver Jesus falando sobre diversas situações, diversos ensinamentos. E quando nós nos deparamos com o capítulo de número 7, com o versículo que acabamos de ler, Jesus vai dizer assim, ele vai começar, Mateus vai escrever assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras. Que palavras? Diversas palavras, diversos ensinamentos. Mateus está dizendo: vocês que ouvem as palavras de Jesus e as colocam em prática. Porque é como eu disse no início, a gente até ouve, a gente lê a palavra, a gente ouve a palavra, mas o que ele quer é que além de ouvirmos, nós venhamos colocar em prática. Como, Marcileia? Quando ela cai no seu coração. Quando você entende que essa palavra, ela se torna verdade na sua vida. Quando você entende que você é o que a Bíblia diz que você tem que ser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E nada mais me importa. Não importa o que A e B pensa que eu sou. Nós vivemos em uma sociedade em que, se nós não vigiarmos, as mídias, a rede social, ela acaba nos envolvendo de tal forma que ela quer que nós sejamos iguais a muita gente. Eles estipulam um padrão de como você tem que ser. Você tem que ser assim, todo mundo igual. Só que o que o Senhor está nos ensinando aqui é que nós devemos ser diferente. Porque o homem que toma a palavra, que recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ou seja, que pratica, o Senhor está dizendo que este é um homem prudente. Ele é um homem que agiu com prudência, ele entendeu o motivo da palavra, ele entendeu o significado da palavra, ele entendeu que a palavra ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, aonde a medicina não alcança, aonde psiquiatra nenhum consegue achar enfermidade. A palavra entra.
A palavra ela penetra e ela vai transformando a sua vida. Quando a palavra de Deus ela entra no seu coração, ela causa uma metamorfose, uma mudança de dentro para fora. Ela começa a mudar você por dentro. E depois você muda, depois automaticamente a sua parte externa, ela é transformada. Mateus está dizendo que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E nós não estamos aqui para falar que a rocha é Jesus. A gente sabe que é Jesus, e Jesus é a nossa rocha. Ou seja, Jesus é a nossa força. Jesus é aquilo que ninguém consegue quebrar, é aquilo que ninguém consegue destruir. Ele tem todo o poder, ele é uma rocha. Mas nós não estamos aqui para falar a respeito disso. Nós estamos aqui para dizer que o homem que edificou, dentro dessa parábola que Jesus está ensinando, porque Jesus amava ensinar de forma clara, que todos pudessem entender. E quando ele vai trazendo essa comparação de dois fundamentos, nós temos mais homens aqui do que mulheres. Parabéns para os homens. Parabéns. Quando ele vai falar a respeito desses dois fundamentos, ele vai comparar. Um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem que escolheu aonde ele ia fazer a sua casa. E os homens entendem muito melhor, pelo menos do que eu. Normalmente os homens entendem bem melhor de obra do que as mulheres. E quando ele pensa em construir uma casa, ele olha um terreno. A primeira coisa é um terreno. O terreno tem que ser bom, não é verdade? O meu esposo até fala, mas aqueles terrenos ali são acidentados, não é? Os deles são plano. O do vizinho é tudo acidentado. Porque eles entendem de construção, entendem de sapata, entendem de cavar, entendem de como que vai ser levantada essa casa, que não pode ser levantada em qualquer terreno, em qualquer lugar. Jesus usava as coisas do cotidiano do homem para trazer verdades do reino. Ele usava o tempo, ele usava a água, ele usava o mar, ele usava o peixe, o barco, a comida. Ele usava as coisas que o homem usava no seu cotidiano para ensiná-los verdades do reino dos céus. E quando ele vem falando sobre esses dois homens, ele fala, tem um homem prudente. E o prudente foi aquele que escolheu bem o lugar de edificar a casa. Porque não basta o lugar ser bonito. Eu estou de vista para o mar. E os riscos que você corre de ter uma casa de frente para o mar. O homem prudente é aquele que consegue entender os riscos que ele corre de edificar a casa em certos lugares. Sem conhecer o solo, sem conhecer o ambiente, o espaço. Ele está dizendo que o prudente escolheu edificar a casa. E aonde que ele edificou essa casa? Ele escolheu uma rocha. Ele escolheu algo firme, forte. Só que mesmo construindo uma casa no lugar firme, a chuva chegou. A chuva caiu. Os rios se encheram e até transbordaram. Os ventos sopraram de um lado para o outro e bateram com força contra aquela casa. Tem coisas na natureza que a gente não consegue conter. Furacão, tsunami. Quando você está às vezes na praia, acontece que a maré começa a encher do nada e você começa a tirar cadeira de praia, vai tirando criança, vai tirando brinquedo, tira tudo. Não é verdade? Nossa, mas um sol desse está acontecendo isso tudo? Você não consegue identificar, você não conhece o mar, você não sabe a força que ele tem. Mas aqui, o vento, a chuva caiu, os rios se encheram,
Os ventos sopraram e bateram com força. É muita força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Ela não caiu. Porque ela estava fincada, alicerçada, enraizada na rocha. Este homem escolheu o lugar ideal. E a chuva veio, porque ela vem. O vento forte vem. As ondas vêm na minha vida e na sua vida que parece que a gente vai naufragar. Tem hora que você acha que você não vai conseguir, vem o medo. Ah, mas eu sou crente, mas você tem medo também. As coisas, o que ele está ensinando? Que as coisas ruins podem vir para o ímpio e para o justo. A enfermidade pode bater na casa do crente, do cristão, mas também pode bater na casa do incrédulo. A diferença é em quem você está firmado, aonde está a tua raiz, aonde está fincada a tua sapata, aonde você está enraizado. Quando tudo isso vier sobre a sua vida. No versículo de número 16 ele diz: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Ele fala de um homem prudente, e agora ele vai trazer uma comparação de um homem insensato, que escolheu um lugar top, praia, areia. Só que veio o vento, veio a chuva para este homem também. Os rios se encheram, os ventos sopraram e bateu com força também contra aquela casa. E a queda foi grande. Entenda que a primeira casa que foi fincada sobre a rocha, o vento bateu. De um lado para o outro com muita força. Porém, a casa não caiu. Já na casa do insensato, a casa desmoronou. Jesus está nos ensinando que a palavra, ela tem que se tornar realidade na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus, ela é combustível para nos manter de pé. Jesus está nos ensinando que a minha família, a sua família, ela tem que estar sobre esta palavra, porque Ele vela sobre esta palavra. Jesus está ensinando que se toda aquela multidão que estava seguindo Jesus colocasse em prática todos os seus ensinamentos, a vida deles seriam outras. O problema é que a gente ouve, a gente lê e a gente não coloca em prática. Mas é uma noite que Deus marcou para estarmos aqui, para te dizer, você precisa colocar em prática aquilo que eu depositei dentro de você. Entenda que o que você e eu precisamos para vencer o vento forte, a chuva quando vier, quando os rios se encherem e baterem com força contra a nossa vida, sabe o que vai nos manter vivo? Sabe o que vai nos manter de pé, dizendo, não, eu estou sofrendo, mas eu estou aprendendo. Eu estou gemendo, mas eu estou aprendendo. Está doendo, mas eu sei que Ele está comigo nesse negócio. É saber que Ele que governa a minha vida. Quem governa a sua vida é Ele. Quem tem o controle da sua casa, da sua família, não é o teu vizinho, não é o macumbeiro, é Jesus. A sua vida está na mão dEle. Ele pagou um preço, não foi qualquer preço. Não foi qualquer moedinha, foi a vida dEle. O meu pastor disse assim, que um dia
Ele estava na aula de teologia, e aí um aluno muito atrevido, porque tem sempre uns que são bem difíceis, arruma problema onde não tem problema, e perguntou assim: nossa, esse tal desse Jesus é muito bom mesmo, né? Ele é tão bonzão que ele desceu, não tinha nem casa para ele ficar. E o professor ficou assim: o que eu vou falar, Jesus? Aí ele disse assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tira uma sexta-feira para você tirar uns diazinho de folga, de férias, vai para uma pousada, vai para uma beira de praia com a família, 3 diazinhos só. Você compra uma casa para morar lá, para ficar 3 dias? Alguns dias? Você vai para uma pousada, né? Fica lá os dias que você tem que ficar, usufrui, se diverte, porque depois você vai voltar para a sua casa, para o seu lugar de origem. Aí ele disse: claro que eu vou alugar uma pousada, eu vou alugar um hotel, porque depois eu vou voltar para minha casa. Ele disse: foi exatamente o que Jesus fez. Jesus só veio aqui para cumprir um propósito. Jesus não veio para morar nessa terra, Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para transformar. Então ele não precisava de casa, porque ele tem uma casa lá em cima, ele tem um espaço reservado para ele que está te esperando. Você tem um espaço que está guardado para você. Você tem uma mansão lá em cima, está preocupado com casa na terra? Você tem algo reservado. Jesus disse: eu vou. E os discípulos preocupados: mas mestre, como assim? E nós? Se eu tivesse com Jesus, eu ia falar: não, Jesus, eu não abro mão do Senhor não, eu vou ficar contigo, não abro mão não, igual Pedro. Porque imagina você ter Jesus todo dia, daqui a pouco tu olhar e falar, ele falar: não, agora eu vou ter que morrer, eu vou ter que abandonar vocês. A gente não abre mão nem de um animal nosso, que quando morre a gente chora, que não devia ter morrido. Mas Jesus disse assim: não se preocupem, não se apegue com as coisas daqui não, porque tem um lugar para a sua vida, tem um lugar depois de tudo isso aqui que está reservado, e eu vou na frente, eu estou indo na frente de vocês, porque eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E tem mais, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu sei que o desespero vai bater, a dor do luto vai invadir a sua alma, eu vou enviar um consolador. Eu estou te dizendo que você tem um dono, que tem alguém que protege a sua vida, que tem alguém que trilha os seus caminhos. Você fala: eu vou passar por aqui, Jesus, porque esse caminho aqui é melhor. Ele fala: não, muda a rota, eu vou mudar a sua rota, porque nesse caminho você vai cair. Do jeito que você quer ir, você vai cair, mas eu vou mudar a sua rota. Eu vou mudar o seu GPS. Tem hora que você se embaralha no GPS. Eu me embaralho naquele negócio. Vira à direita, vira à esquerda, vira, vai, roda. Já me perdi. Jesus vai mudar a rota de gente aqui nessa noite. Porque Ele quer que você esteja fincado, alicerçado, em quê? Na palavra. Sabe por que às vezes você fica cansado? Ai, estou com sono. Claro, o inimigo não quer que você tenha conhecimento. Porque quando você conhece a verdade, te liberta. É simples. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. É palavra, é através desta palavra que você vai ter contato com quem cuida de você, com quem vela pela sua vida. Ele está dizendo: o homem insensato, ele colocou a casa dele de qualquer jeito, porque tem gente que é insensato, que coloca a família em qualquer situação, que não se preocupa, que peca, que erra e vai errando, e vai trazendo prejuízos para a família toda. Mas quando você acerta, todo mundo ganha na sua casa. Quando Davi errou, Deus perdoou, mas a consequência foi na família. Foi naquilo que ele mais amava. Você acha que Davi amava era o trono? Não. E foi aonde o inimigo mais atacou ele, na família, porque ele escorregou.
Cuide da sua família, cuide do seu coração e principalmente se alimenta todos os dias da palavra de Deus. Porque quando o teu adversário vier contra você para tentar te derrubar, porque vem, você não é super crente, você é ser humano. A dor vem, a dificuldade vem, a enfermidade às vezes bate. Mas você vai falar, mas eu tenho uma fé firmada nisso aqui, ó. Palavra de Deus. E ela me mantém todos os dias. E como diz o Thales Roberto, né, tem um louvor que ele canta, que todo dia o pecado vem e me chama. Mas ele escolhe Deus. Porque ele sabe que ser amigo de Deus é bem melhor do que ser amigo do mundo. Jesus está te chamando nessa noite para ser amigo dele, filho. Jesus está dizendo tudo aquilo que vocês ouviram durante toda a trajetória de vida de cada um de vocês. Se vocês pegarem tudo isso aí e colocar em prática, vocês vão ser homens e mulheres prudentes, que escolheram a melhor parte. E isso ninguém vai arrancar de vocês. Eu só consigo vencer, eu só consigo romper a chuva quando ela vier cair, os rios quando se encher, os ventos quando soprarem e baterem com força. Quando eu estiver totalmente firmado sobre essa rocha. Tem muitas pessoas construindo as suas casas na areia. Estão todos os dias naufragando na fé, pensam em ter Jesus, mas não tem Jesus, acha que tem, mas não tem, porque não praticam a sua palavra. Mas Jesus está te fazendo um convite nessa noite, é bem rápido o convite, é objetivo, é a mensagem rápida. Desperta, agarra com Jesus, escuta a palavra e coloca ela no seu coração. A minha família, ela precisa estar nessa palavra. Eu preciso encaixar a minha família, a minha vida nessa palavra. Não é no padrão do mundo, não é no padrão da internet, é na palavra de Deus. Não é o que o homem diz que é verdade. Aqui está toda a verdade que eu e você precisamos para nos mantermos de pé todos os dias. Jesus veio para ensinar. E Jesus não só ensinou na teoria, como ele ensinou na prática. E a Bíblia diz que quando ele acabou esse discurso, a multidão que ali estava, eles ficaram maravilhados. Porque Jesus não pregava como um pregador qualquer, como um escriba, conhecedor da palavra, aquela coisa, todo dia a mesma coisa, aquela pessoa cansativa. Jesus pregava com autoridade, e a autoridade ela vem de uma vida com Deus. Ela não vem de conhecimento, ela vem de uma vida de renúncia, de deixar Cristo entrar em nós. Eu renuncio o meu eu para que a vontade dele estabeleça sobre a minha vida. E viver a vontade de Deus é difícil. É difícil, é desafiador, mas vale a pena. E no versículo de número 29, ele diz: pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Essa mesma autoridade que Jesus teve, a mesma autoridade que ele quer dar a cada um de nós. Jesus estava dizendo: o meu reino, vocês querem ficar comigo aqui, mas eu tenho algo muito melhor para vocês. Isso aqui é só passageiro. Tem algo reservado para nós. Nós não podemos perder aquilo que Jesus pagou, o alto preço. Tanta gente, né, comemorando aí Páscoa, mas não quer Jesus, não quer o Cordeiro, não quer o sangue de Jesus, não quer a palavra de Deus.
Mas você escolheu a boa parte. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque você veio ouvir dele. E sabe por que você veio aqui ouvir dele? Porque você tem fome de Deus. Se você não tivesse fome de Deus, você estava na sua casa, deitado na sua cama, assistindo uma televisão, mas você tem fome de Deus. E não tenha dúvida que se você tem fome de Deus, você não vai sair daqui da mesma forma faminto, não. Você vai sair sim com mais fome. Não, eu quero mais de Deus. Eu sou muito rasa com Deus. Eu quero transbordar, eu quero como esse rio, eu quero transbordar, porque quem estiver do meu lado vai respingar nele, o outro vai tomar banho, vai ser tudo de Deus. Você quer ser assim? Você quer transbordar o que Deus vai derramar na sua vida? Deixa fluir dentro de você. Deixa essa fonte inesgotável jorrar dentro de você e transbordar na vida de alguém. Um dia, o Tatinho, a família dele, Walter, né? Tatinho todo mundo conhece o Tatinho. Ele deixou a fonte entrar, a família, e aí todo mundo foi recebendo, não é verdade? Não sei quem começou, quem puxou, mas todo mundo foi recebendo e transbordando, e hoje todo mundo está aí. Você precisa ser esse canal na sua família, você precisa ser esse instrumento. Vai começar em você, vai jorrar em você através da palavra. E através de você, o seu vizinho, colega de trabalho, vai encostar no ônibus, vai sentar, vai entrar no seu carro, vai falar, não, tem alguma coisa diferente aqui. É a presença dele, que é transbordante. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé que eu quero orar pela sua vida. Melhor, eu não vou orar, vou pedir o pastor Hugo, meu amigo, para vir aqui fazer uma oração forte. Vem cá, meu amado. Deixa Deus usar a sua vida. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus essa noite. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade singular de estarmos aqui reunidos em nome do teu Filho Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É alimento também para a nossa alma. E também, ó Deus, é escudo para apagarmos os dardos inflamados do adversário. Ó Deus, que a cobertura do teu Espírito, que é a pessoa gloriosa do Senhor em nós, venha fazer essa palavra germinar, para que possamos a cada dia não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Cristo, e assim, ó Deus, nos assemelharemos ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Que a tua boa mão esteja estendida sobre cada família aqui presente. Ó Deus, que possamos ser uma fonte transbordante, como a tua filha aqui verbalizou. Que através de cada vida, Senhor, aqui presente, venha ser um instrumento do Senhor para alcançar mais vidas para o teu santo reino. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar de forma abundante, para que o teu nome seja glorificado dia após dia. Estamos aqui para servi-lo, estamos aqui para glorificá-lo, estamos aqui, ó Deus, não para promover nenhum nome humano, mas para proclamar o nome que é acima de todo nome. Que o teu Espírito a cada dia gere no nosso coração a sensibilidade do céu, para que entendamos, ó Deus, que tudo aqui passa, tudo aqui é muito efêmero, tudo isso aqui, ó Deus, é muito breve, mas que o céu é eterno. Que possamos guardar no nosso coração as riquezas transmitidas aqui nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Estenda a sua mão assim para frente, querido. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos que esperam a vinda do Senhor, e todos digam